Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo, com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados, compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção. A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. E, evidentemente, os jornais hoje contemplam amplamente o encontro de ontem e suas repercussões entre o presidente norte-americano Donald Trump e o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Conversaram durante cerca de 50 minutos, de maneira calma, educada. Trump recebeu Lula até com carinho, se interessou por histórias da prisão, perguntou quanto tempo Lula foi preso. Bolsonaro foi deixado de lado. Aliás, nessa história toda, ele está deixado de lado, não sei se temporária ou definitivamente. Eles deram o tiro de partida para as negociações que prosseguiram, começaram logo depois do encontro. As duas equipes, a brasileira e a americana, se reuniram e começaram a tratar do tarifaço. Ao que se sabe, até agora, e isso parece que vai perdurar, Trump muda de ideia de um minuto para outro, Bolsonaro realmente está colocado de lado nessas negociações que demonstram ser estritamente de caráter econômico. O encontro entre os dois, a cordialidade do encontro, o que foi dito e o que não foi dito, revela uma vontade muito grande dos dois de restabelecerem as melhores relações entre Brasil e Estados Unidos. Lula pediu a revogação do tarifaço, até para começar as negociações. Isso não aconteceu até agora, pode acontecer, ninguém sabe. Quer dizer, se revogariam as penalidades do tarifaço até que as comissões, essas duas comissões, a americana e a brasileira, chegassem às conclusões nas negociações. Trump foi pressionado por lobbies da indústria americana. Quando eu falo lobbies, os lobbies são legalizados nos Estados Unidos, da indústria e do comércio dos Estados Unidos.
há pontos que contaminam e elevam a inflação nos Estados Unidos, né? Por exemplo, o café ficou mais caro com a taxação, né? O consumidor paga mais caro e não gostou, carne ficou mais cara. Então, há produtos brasileiros que os Estados Unidos têm interesse que cheguem à mesa do consumidor de maneira mais barata. Há outros produtos, há uma infinidade de produtos. Isso vai ser discutido entre os dois países nas comissões de alto nível que estão se reunindo na capital americana. Outra coisa é a seguinte: o Lula se ofereceu para ser o mediador da crise com a Venezuela. Não estava na expectativa que ele oferecesse isso. A impressão que se tem, que o mundo político tem, é que, neste momento, o Brasil não tem condições de mediar conflito nenhum com a Venezuela, até porque as relações do governo Lula com a Venezuela não são as melhores. Estão praticamente interrompidas, né, desde a eleição, e até com palavras duras de Maduro a respeito de Lula, né? Perdeu até o respeito. Então, esse diálogo está interrompido. O Lula imagina que há um choque entre esses dois países. Aparentemente não há. Os Estados Unidos aparentemente estão usando a questão de drogas como pretexto. O que os Estados Unidos querem é ter uma certa ascendência sobre a Venezuela e sobre o petróleo da Venezuela, que teria as maiores reservas do mundo. Não sei se são as maiores do mundo, mas são gigantescas. E também há um olhar novo dos Estados Unidos para a América do Sul. Você percebeu? Tem essa história da Venezuela, agora chegou com porta-aviões, John Ford lá, com capacidade nuclear e tal, está juntando. Pode ser que haja uma invasão por terra, pode ser que haja. O presidente Trump é temperamental, a gente não sabe o que ele vai decidir, pode ser que haja. Mas os Estados Unidos, muito em relação ao seu secretário de Estado, ele entende mais de aspectos ligados às Américas do que o próprio presidente dos Estados Unidos ou do que o secretário de Estado anterior. Marco Rubio é um dos secretários de Estado mais fortes que os Estados Unidos já teve, porque ele não é só secretário de Estado, que cuida das relações exteriores, mas ele é o principal assessor de segurança nacional, né? É o cabeça da segurança nacional dos Estados Unidos. Ele acumula os dois cargos. Então, é extraordinariamente forte, é filho de cubanos. Os pais dele fugiram de Cuba ainda no governo Fulgêncio Batista. Ele tem uma pinimba, um ódio mortal de Maduro, e Maduro é um ditador, e no fundo, o que Trump quer é derrubar Maduro. Agora, tem uma coisa que permeia essa questão: o que virá depois da derrubada de Maduro? A pressão é muito grande, o próprio Trump revelou que Maduro já ofereceu tudo, né? Já ofereceu aos Estados Unidos tudo que os Estados Unidos quiserem para se manter no poder. Agora, a questão é o que virá depois. Pode ser pior. Lembra do Saddam Hussein? Tiraram o Saddam Hussein, o Iraque virou a casa da Maria Joana. Então, talvez teria valido a pena, os americanos devem estar imaginando isso, manter o Saddam Hussein. Seria menos pior
do que o que veio depois. Teve uma reclamação do Lula sobre a Lei Magnitsky, e a gente tem um dado histórico. Ela foi aplicada em alguns lugares, não muitos, mas onde ela foi aplicada, ela foi mantida, ela nunca recuou. Nunca um governo americano que aplicou essa lei Magnitsky recuou, né? E esse é o caso dos magistrados brasileiros que estão apenados pela lei Magnitsky, um castigo lá dos Estados Unidos. O resto a gente tem que aguardar. A vontade política de fazer com que as coisas evoluam. Não vai voltar a ser o que era, Vão discutir vantagens e desvantagens, né? Vão discutir. O Brasil tem algo a oferecer, são as tais terras que têm valor mineral e tudo isso, que servem para o fabrico de peças militares e peças mais delicadas, de componentes astronáuticos, etc., etc. O Brasil tem essas terras, tem o que negociar. O Brasil tem um problema que o Trump não tem, por exemplo, tolerado com a Índia, que é comprar petróleo russo. O Brasil compra petróleo da Rússia e os Estados Unidos estão punindo quem compra petróleo da Rússia. Então, existe também essa questão, né? Existem questões e questiúnculas. Esse nó, aparentemente, vai ser desfeito, e o que aconteceu serve, em último caso, para zerar as relações, no bom sentido, né? E restabelecer novas relações com novas tarifas. Então, não pense que vai voltar tudo o que era antes, dificilmente, só para não dizer que é impossível. Aqui tem uma fotografia dos dois na Folha de São Paulo. Lula e Trump discutem tarifas e mediação de crise com a Venezuela. Tudo é possível, mas essa mediação de crise, como eu já disse, eu acho meio difícil. O Estadão, olha aí, Trump e Lula saem de sua primeira reunião otimista sobre acordo no comércio. Foi 50 minutos, quer dizer, não dá em 50 minutos para você falar tudo, né? Conversar sobre tudo. Então teve um start, olha, vamos fazer, temos boa vontade, vamos ajustar, tudo isso. Eu estava dizendo que os Estados Unidos estão olhando de novo para as Américas do Sul, muito embalados pela opinião de Marco Rubio, que conhece a política sul-americana, latino-americana, por causa da sua origem, né? Então, por exemplo, tem esse problema com o Petro na Colômbia, não está... tem um olhar para a América do Sul, tem um olhar. Também porque, na medida em que os Estados Unidos deixam um vazio na relação com a América do Sul, a China ocupa esse lugar. E a grande preocupação internacional dos Estados Unidos é com a China. Então, é com a China. Aliás, há uma notícia hoje de que está refeito o acordo do fornecimento de soja americana para a China. Eu acho que o Brasil perde porque o Brasil estava substituindo as exportações americanas para a China de soja. Tem um jogo de ganha e perde nessa história também. Tem um jogo de ganha e perde. Na visão dos especialistas, o momento é de empate. Está aqui, ó, o Globo. Lula e Trump se encontram e prevêem acordo rápido. Brasil pede suspensão da sobretaxa de 50%, enquanto acontecem as discussões técnicas de alto nível, iniciadas ainda ontem na Malásia. Você vê que, por enquanto, não se sabe se isso vai ser suspenso,
né, se o tarifaço vai ser suspenso durante as negociações. Isso pode ser uma demonstração de boa vontade. Ninguém sabe o que se passa pela cabeça do Trump. Talvez nem ele. As decisões são tomadas repentinamente, às vezes assustam até os seus correligionários, até os seus assessores. Tem outra notícia importante aqui: Milei contraria previsões, vence a eleição e se fortalece. O partido do presidente Javier Milei obteve vitória surpreendente na eleição para renovar o Congresso, com mais de 40% dos votos, deixando em segundo o peronismo até na província de Buenos Aires, onde perdeu o pleito local no mês passado. Mesmo sem obter maioria na Câmara e no Senado, o resultado reafirma o poder político de Milei e fortalece o governo abalado por sucessivas crises. Lembra? Crise, o conjunto econômico dele andou falhando, a irmã dele acabou sendo envolvida em escândalo, houve outros escândalos dentro do governo. Se imaginou que ele fosse perder? Não, ele ganhou, ele avançou. Ele não ficou com maioria no Congresso, no parlamento argentino, mas ele avançou de tal maneira que ficou muito difícil o parlamento votar agora o impeachment, e ele consegue manter os seus congressos, vários dos seus projetos, sem que o parlamento consiga criar obstáculos a esses projetos. Melhorou a posição política dele, surpreendente. Surpreendentemente, isso significa a aprovação da política econômica. Ainda a inflação está 30% ao ano lá, ainda é muito alta, mas em relação aos 200 que era quando ele assumiu, é uma vitória muito grande. Há problemas graves na Argentina, a própria política econômica provoca um estrangulamento do orçamento das pessoas, mas, enfim, há uma aprovação e o efeito de demonstração é de que as políticas de economia liberal são eficientes mais que as políticas de caráter esquerdista, socialista ou populista, que sempre foram exercidas em detrimento da Argentina pelo peronismo argentino, que sobrevive a duras penas. Deixa eu pegar os jornais que estão na internet mais conservadores, para a gente ver como é que eles reagiram a esse encontro do Lula. Ó, China, Venezuela, STF, Magnitsky, os recados de Trump que frustram oba-oba de Lula. Encontro na Malásia. Você vê que é uma visão diferente. Tom cordial de Trump com Lula não significou o fim das tarifas ao Brasil. Entenda próximos passos. Lula diz que empresários reclamam demais e deveriam buscar oportunidades fora do país. Tá aqui uma visão diferente. Deixa eu ver outras coisas aqui. Vitória eleitoral fortalece Milei e dá fôlego a reformas econômicas na Argentina. Opinião da Gazeta: expor abuso de autoridade a cortar o mal pela raiz. Código Civil de Pacheco abre 33 brechas para quebrar um contrato na Justiça. Está sendo muito criticado esse projeto do Código Civil. O Estadão já pediu outro projeto. Está aqui, uma visão rápida da Gazeta do Povo de Curitiba. Vamos para a revista Oeste. Está aqui, ó. A Argentina registra recorde histórico de abstenção nas eleições, que levaram à vitória, não as abstenções, mas as eleições que levaram à vitória do presidente argentino.
Marco Rubio e Mauro Vieira devem se reunir às 21 horas deste domingo, né? Isso é de ontem. Se reuniram logo depois. Olha aí, Hamas controla a narrativa da emissora Al Jazeera e coordena a censura em Gaza. A Ucrânia bombardeou Moscou ontem com drones e diz que os prejuízos foram consideráveis. Não se sabe exatamente o que aconteceu, foram ouvidas explosões na capital russa e se sabe que ela foi atingida por alguns drones, alguns pontos específicos da capital russa. Sabe-se que há prejuízos. Israel autoriza a Cruz Vermelha e Egito a buscarem corpos. Olha o navio de guerra americano chegando a Trinidad e Tobago. Quer dizer, os Estados Unidos estão olhando forte para as Américas nesse momento. Tem contenciosos e tal. Essa história de que ele ia deixar as Américas, a América do Sul, a América Central, fora, os Estados Unidos voltado para ele mesmo, não está acontecendo porque a China está tomando esse lugar. Deixa eu ver. Eleições legislativas na Argentina medem força de Milei. Isso é de ontem. Isso é de ontem. Ainda de ontem. Aqui nós não temos a renovação no site da Revista Oeste. Deve ser problema nosso aqui. Vamos ver se a gente consegue atualizar. Não estou vendo atualização aqui, mas estamos com as notícias de ontem. Vamos para os sites para ver o que tem hoje? Vamos para o UOL. Está aqui o UOL. Lula, em poucos dias teremos solução definitiva entre Estados Unidos e Brasil. Já na madrugada de ontem, lá pela meia-noite, o Lula deu uma entrevista coletiva, foi transmitida pelas emissoras noticiosas brasileiras. Milei celebra a vitória, áudio do VAR sobre Gomes do Palmeiras. Chuta a bola e não tem tempo de tirar o pé. O Palmeiras teve um gol anulado no empate de ontem com o Cruzeiro 0-0. Vermelho direto. Ex-árbitros veem erro do juiz no lance de Palmeiras e Cruzeiro. Um jogo na noite de ontem, começou depois das 9 horas. Né? Foi um jogo interessante assistir. Olha aí, o Maurício de Souza chega aos 90 anos, mais recluso e focado na vida em família. Lembra do Maurício de Souza, da Luluzinha? Maurício aparece de cadeira de rodas em homenagem do filho. Maurício de Souza chega aos 90 anos celebrando a data de forma íntima e reclusa. O criador da Turma da Mônica, por cerca de décadas, arrastou multidões em feiras do livro pelo Brasil, agora prioriza o descanso e o convívio familiar. Ele passará a data cercado da esposa, Alice Takeda, e pelos filhos e pessoas mais próximas. Está ele aqui, o Maurício de Souza, com quem eu privei, com quem eu trabalhei quando eu era editor-chefe da Folha de São Paulo, de maneira muito prazerosa. O Maurício é uma belíssima figura, uma pessoa agradável para se trabalhar, de convívio muito agradável, criativo. Vocês viram o que ele já construiu, né? Estadão, esse é o noticiário de hoje. Milei contraria previsões, triunfa em eleições legislativas da Argentina e garante futuro do governo. Tem uma coisa a que eu quero me referir, que é... antes eu vou mostrar o valor. Olha, após meses de tensão, Brasil e Estados Unidos destravam negociações comerciais. Foi exatamente o que aconteceu. Tem um Estadão do sábado, deixa eu ver se é do sábado, super interessante. Essa é a Folha, que é um editorial do Estadão muito importante, que eu quero que você tome conhecimento. Olha,
uma coisa, está aqui, ó. O primeiro editorial do domingo do Estadão. Olha o nome: o Supremo cria crime de desinformação. Ao tipificar, aí vem entre aspas, a propagação de mentiras, o STF ultrapassa o limite entre julgar e legislar. Não é a primeira vez que acontece isso. Nenhuma democracia sobrevive quando a opinião depende de sentenças e licenças. É o seguinte, nesse julgamento que envolve mentiras, desinformação, etc., como não há legislação prevendo isso, você não pode punir, penalizar, apenar alguém se você não tiver uma legislação que tipifique, que mostre o que é esse crime. Não existe isso no mundo democrático. Você tem uma legislação anterior que define o que é esse crime. E aí você pode indiciar e condenar as pessoas. O que o Supremo fez e faz nessa questão da desinformação é legislar. Ele decidiu, o Supremo decidiu que é crime. E, na verdade, não há definição sobre o crime. Pode ser que o Supremo moralmente esteja correto, pode ser que isso mereça punição, mas não há crime. Eu me lembro, ainda quando eu era estudante de direito, de um exemplo que os professores desse caso citaram da tipificação, que era roubo de energia elétrica. Acontecia no Rio de Janeiro. Gato, pessoal, tal. E quando a Light chegava lá para verificar o que estava acontecendo, tinha um roubo, e esse roubo não era tipificado, não estava no código. Então você não podia punir. Ah, mas é moralmente, é eticamente injusto, é um roubo. Mas não estava tipificado, não existia no código como um crime e não podia ser, portanto, punido. E o Supremo está fazendo isso, Aí o Estadão se insurge contra isso. Em nome da defesa da democracia, o STF se desgasta por dentro. Desgasta a democracia por dentro. A criação do crime de desinformação foi apenas a mais recente das iniciativas do STF, estranhas ao Estado democrático de direito. E aí o Estadão termina o editorial assim: o tribunal que se proclama guardião da liberdade é hoje seu algoz mais ativo. E como tudo poder que se imagina, e como todo poder que se imagina virtuoso, não percebe que já se tornou o oposto do que dizia defender. Tá aí, ó, eu vou repetir essa frase. O tribunal que se proclama guardião da liberdade é hoje seu algoz mais ativo. E, como todo poder que se imagina virtuoso, não percebe que já se tornou o oposto do que dizia defender. Tá aí, né? Tá aí. O outro editorial do Estado é de cabo de esquadra. A Hugo Mota só resta o oportunismo. Sem liderança sobre seus pares e a reboque de forças políticas que o excedem em habilidade e influência, presidente da Câmara tenta compensar seu amadorismo com gestos oportunistas. O Estadão bateu fundo, bateu na alma do homem. E realmente a gente tem assistido episódios de uma falta de experiência, falta de rodagem do presidente do Senado, do presidente da Câmara. Olha,
para terminar, do domingo em 20 anos, China ultrapassa Estados Unidos nas relações comerciais, gigante asiático se posiciona à frente dos americanos nas vendas com 141 países, olha aí a China ameaçando os Estados Unidos. Tem muita coisa ainda nesta segunda-feira que realmente o tempo não dá para... Tem uma homenagem a Vladimir Herzog, que reuniu familiares e autoridades na Catedral da Sé, lembrando os 50 anos do assassinato daquele jornalista independências da Operação Bandeirantes. Quem tomou cafezinho conosco? Reinaldo Benedetti, Davi Alexandre, Rita Lúcia, Dito Pedroso, Dionísio Anísio. Eu tenho um enorme prazer em declinar o nome de quem nos acompanha, viu? Enorme prazer, enorme respeito por você que tem a paciência de nos acompanhar. Rogério Siqueira, Lourdes Brinker, Juliano Grando, José Geraldo, Sidney Rogério, Nilo Rezende, Dinorá Barreiros, Risonete Maria, Cleide Santana, Ed Braga, de São José dos Campos, Pércio Simões, de Pissarra, Santa Catarina, Antônio Serpa, de Cuiabá, e Hilda Clorinda, de Bebedouro. Pessoal, muito obrigado por sua atenção, tenham uma boa semana. Tem uma notícia que uma chuva se aproxima da Grande São Paulo, que ela não seja catastrófica como outras chuvas, e desejo a você um bom dia. Até amanhã.